A senhora Paula chegou, foi transferida de outro hospital, aqui na capital, na quinta-feira à noite, e prontamente, na sexta-feira, a gente começou a nossa discussão multidisciplinar, né, tentando revisitar aquilo que já tinha sido feito e pensado, né, no outro hospital, dar prosseguimento a novas investigações. Tá? Na unidade de terapia intensiva, um local onde a gente cuida, ou assim, dá assistência a pacientes mais críticos, a gente tinha duas vertentes: dar suporte às falências orgânicas, como o doutor acabou comentando, né, justamente para que essas disfunções orgânicas acabem não progredindo e até minimize riscos, né, para a paciente de forma aguda. Então, ela tinha disfunção renal, que ela já vinha sendo tratada através de terapia renal substitutiva desde o outro serviço. Tinha disfunção hepática, que vinha em regressão, e a gente tinha que dar o suporte para que essa disfunção hepática acabasse não progredindo e acabasse acometendo ou agravando o quadro clínico dela. E tinha um quadro neurológico, né, que estava 48 horas sem sedação, um quadro em coma profundo, sem nenhum tipo de reflexo ou tipo de resposta às medidas que a gente estava fazendo. E nessa revisitação, tanto epidemiológica como de diagnóstica e terapêutica, associada ao suporte de disfunções orgânicas, a gente revisitou o quadro clínico dela. Tá? Então, uma equipe composta de intensivistas, clínicos, neurologistas, infectologistas, sentamos, né, diariamente, a fim de tentar realizar novas linhas diagnósticas, a fim de tentar comprovar ou descartar linhas prévias, né? Então, novos exames foram realizados, o contato com o hospital prévio acabou acontecendo e acontece de forma contínua, justamente para aproveitar as possíveis linhas diagnósticas. Tá? Então, na própria sexta-feira, a gente voltou a reavaliar principalmente a parte neurológica, enquanto a gente dava o suporte às disfunções orgânicas que a senhora Paula apresentava. Então, a gente repetiu a ressonância cerebral dela, que é um exame altamente específico para a gente tentar identificar qual o motivo do coma da senhora Paula e quais as alterações que poderiam justificar o quadro clínico dela. Tá? Outros exames laboratoriais também foram realizados, tá? Exames clínicos neurológicos também foram realizados, tá? Justamente para a gente tentar identificar. De sexta-feira para cá, o quadro neurológico da paciente mantém-se inalterado, a despeito da diversa investigação e a despeito da manutenção do tratamento que já tinha sido instituído em outro serviço, tanto terapia antimicrobiana e principalmente terapia imunossupressora com corticoide, né, porque a principal alteração, a alteração que, na verdade, a gente conseguiu identificar na ressonância, era um quadro de inflamação da membrana que reveste o cérebro, né, que aí a gente acabou levando pela linha de diagnóstico e terapêutica de uma encefalite, de uma meningoencefalite. Novos exames do líquor, que é o líquido que reveste o cérebro, foram coletados sem nenhuma identificação de possível contaminação bacteriana ou presença de bactéria nessa meninge dela. Então, a gente acabou seguindo a linha diagnóstica do que a gente tinha e manteve o quadro de imunossupressão. Tá? Paralelamente a isso, todo o suporte ventilatório, que é aquele que dá suporte à oxigenação da parte pulmonar, todo o suporte renal, ela vem fazendo diariamente, fazendo avaliação e tendo esse segmento diariamente, foram mantidos justamente para que novos agravos não acabassem acontecendo no quadro clínico da paciente. Tá? Então, eu acho que dentro das disfunções, tanto pulmonar, hepática e renal, o suporte crítico tem se mantido, tem estabilizado essa parte clínica dela, mas realmente a parte neurológica, que é aquela parte que acabou ficando, né, com o diagnóstico que a gente continua a investigação, tem exames que chegaram descartando, confirmando algumas coisas, tem outros exames que ainda estão à espera. Eu acho que o doutor Marco Aurélio, da parte neurológica, consegue falar um pouco melhor. Em que situação encontra-se a senhora Paula? Ela chegou em coma, continua em coma, um coma grave, um coma profundo, um rebaixamento severo de sensório. A pergunta que todos nós fazemos aqui dia a dia é qual a etiologia ou quais as etiologias que justifiquem uma pessoa estar em coma numa escala que nós chamamos de escala de Glasgow, né? E essa escala de Glasgow ela está em 3, que é a nota mais baixa que você pode ter numa escala de classificação de coma. Algumas coisas nós conseguimos excluir, eu aproveito a vocês da imprensa aqui para nos ajudar a desatar alguns nós.
foi veiculado em alguns meios de imprensa, inclusive hoje de manhã eu vi no Correio Brasiliense, que ela tinha uma bactéria na cabeça. Essa informação é falsa, irreal e é fake. Nós não conseguimos isolar nenhum micro-organismo, seja ele viral ou bacteriano, que esteja causando o coma dela. Ela tem realmente uma encefalopatia severa, uma encefalopatia muito possivelmente de etiologia tóxico-metabólica, na cadeia de eventos que se seguiu a dano renal, dano hepático e, por último, lesão cerebral. Então, é mais ou menos essa cadeia de eventos que aconteceu e que levou ela à condição que se encontra aqui na nossa UTI. Tá? O tratamento vem sendo dado no sentido de diminuir, regredir ou compensar as diversas disfunções que ela tem, né? Compensar a parte renal, compensar a injúria hepática, para ver se existe possibilidade, né, de você fazer a compensação do dano neurológico. Mas hoje, o que eu poderia passar para os senhores é que ela está em coma profundo, numa escala de coma de Glasgow, que é a escala que a gente usa rotineiramente para monitorizar a coma de uma pessoa. Ela está em Glasgow 3, quando todos nós aqui dentro dessa sala estamos na escala 15. Né? Então, ela tem um rebaixamento severo do sensório. Gostaria de saber dos senhores sobre um tratamento com a nutróloga que a cantora estava fazendo, se isso procede e se está realmente descartado, portanto, descartada a morte cerebral. Bem, eu acho que o doutor Ricardo e o doutor Marco Aurélio já anteciparam a resposta dessa pergunta. Tá? Ela tomava alguns medicamentos, né, algumas formulações, mas como já foi posicionado aqui, era em caráter supervisionado, seguido. Tá? A gente tem em mãos e a gente sempre fica em vigilância as possíveis interações que esses medicamentos podem causar. Né? Como o doutor Ricardo falou, medicamentos são drogas que têm seus benefícios e têm seus malefícios. Né? Nós que trabalhamos na área de saúde, nós entendemos muito bem isso, tá? E nenhuma linha de investigação é descartada, então a gente tem todas as possibilidades em mente, mas todos os medicamentos que ela tomava eram de maneira supervisionada pela médica, né? Pelo profissional de saúde que a acompanhava, tá? E só repetindo sobre a morte cefálica, não tem nenhuma evidência nesse momento, às 17h35, né? Evidência de que o cérebro dela se encontra em morte cefálica. A gente não trabalha com essa hipótese. A gente tem uma avaliação contínua e diária, uma discussão contínua e diária de monitoramento da função neurológica da paciente Paula, tá? E que toda a legislação de morte cefálica ela é bem clara e muito precisa quando a gente deve abrir o protocolo de morte cefálica, quando a gente deve continuar com a investigação se o cérebro está funcionando ou não. Nesse momento, dentro do que a gente tem de exames de imagem, exame clínico, tá? E alterações que a gente tem disponível, não tem essa possibilidade de morte cefálica. Lembre-se que a avaliação das disfunções orgânicas, renal, hepática e neurológica é de maneira contínua. O quadro clínico é monitorado de forma contínua e essas avaliações são feitas de forma contínua e diária.